Ok, o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar o nossa estratégia de JWT, certo? A gente vai criar aqui a nova estratégia. Vou chamar ela aqui do meu JWT Strategy. A gente vai importar, agora a gente não quer mais esse local, a gente quer importar do JWT. E basicamente a lógica é a mesma. A diferença é que aqui no payload, no validate dele, ele vai trazer para a gente já o payload da nossa aplicação. Aqui, vamos criar uma interfacezinha aqui. Eu vou dizer que esse payload, eu vou ter nele só o sub. E o parâmetro que ele vai receber na nossa estratégia aqui de JWT Strategy, vai ser o payload que foi definido no nosso token. Ou seja, internamente aqui, quando a gente fizer isso, antes de chegar aqui, o token já vai ser validado, certo? Então, o token já fica sendo validado antes de chegar no payload, e depois que o token foi validado aqui no payload, aí é que a gente consegue trabalhar com o payload dele de acordo do jeito que a gente quiser. Então, a gente bota aqui, ó, a gente vai dizer que o JWT vai ser, a gente vai trazer ele do nosso request. Aqui, ó, nosso request. Vai trazer o extract dele aqui. E vai ter o nosso secret. Que foi a configuração que a gente definiu. Tá? Uma estratégia interessante é o seguinte também, certo? O usuário que a gente está recebendo, ó, o payload aqui, ele tem o sub. O sub vai ser o nosso user ID. A mesma coisa, a gente pode marcar ele como nosso user ID. Aqui ele transformou, o que é que ele aconteceu aqui? Aqui ele transformou, ele descriptografou, tirou o hash do token e transformou o payload para a gente de acordo com o que a gente quer. Mas é interessante para a gente que a gente faça uma validação para saber se esse usuário daqui, ele ainda existe no nosso banco, porque ele pode ter sido deletado. Então, o token vai ser válido e vai retornar corretamente. Só que é interessante que a gente faça uma verificação para saber se nosso token ainda é válido. Então, vamos tentar aqui importar aqui o nosso user service. Dando find by ID. Passando aqui o sub. Payload, sub. User service. Ok, ele vai receber um string, nosso ID, e vai retornar o user ou o authorized. O que ele está reclamando aqui? É private. Vou fazer speech public aqui. A gente pode fazer também, ó, find by ID, ele está private porque ele está sendo reutilizado em vários cantos. Então a gente tem esse find one aqui, ó, que ele já vai retornar para a gente o DTO. Então, bora utilizar o find one. Find one. Ops, aqui não. É lá no nosso strategy. No nosso strategy, a gente vai dar os find one aqui, ele já vai retornar para a gente o nosso usuário, de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente definiu. Mesma coisa, o valor que foi retornado aqui, a gente consegue vai ser adicionado lá no request para a gente conseguir utilizar ele de forma local. Vou botar aqui, tem um local, vou botar aqui JWT Strategy, e vamos jogar esse cara no nosso provider também, para que a gente consiga utilizar ele
de forma legal. Tá claro aqui como é que funciona essa parte do strategy, a vantagem de a gente utilizar a vantagem de a gente utilizar o Passport. Ele já mapeia para a gente, já entrega para a gente muita coisa bastante prática, né? Então é só a gente utilizar e amarrar ele. Ou seja, vamos botar aqui, ó, a gente vai utilizar essa URL aqui para a gente fazer a autenticação do nosso usuário, certo? Isso aqui seria o nosso login, por exemplo. E aqui agora a gente vai botar a nossa o protected. Só que dessa vez eu quero autorizar aqui com o nosso novo guarda, que é o JWT guarda. A partir do momento que eu já faço isso, ele já vai entrar aqui do mesmo jeito, nosso JWT, vai chamar lá a JWT, nosso location, vai entrar aqui no nosso strategy e vai rodar esse cara e fazer a verificação. Só que o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa criar o nosso token, certo? E como é que a gente cria o nosso token? Para criar o nosso token, a gente vai utilizar o serviço de JWT Service deles. Deixa eu criar uma nova função aqui de sign-in. Que vai utilizar as nossas configurações, certo? Vai ter nosso response token, vai ter o nosso JSON payload. A gente vai implementar aqui o nosso service, que esse service ele vem do próprio JWT. Aqui, ó, o próprio Nest JWT. E como a gente está importando esse cara e utilizando ele, a gente tem que dizer de onde ele está vindo, certo? Para a gente saber de onde ele vem, ele vai vir lá do nosso Passport Module, nosso JWT Module. Então, vamos importar aqui, ó, duas coisas que a gente quiser trabalhar com Passport. A gente vai Passport Module, a gente vai importar esse cara. E a gente vai utilizar também o JWT Module, que também é JWT. Aqui é a questão de configuração. A gente chegou a ver a configuração na aula passada? Como é que funciona a questão de configurações? Acho que chegou, não foi? Acho que do TypeORM só. Do Mas é a TypeORM. mesma lógica, né? É isso, Mesma. exatamente. É a mesma lógica que a gente utilizou ali no TypeORM, a gente vai criar aqui agora para o JWT. Ou seja, a gente vai ter o nosso criar a nossa botar aqui, ó. Isso aqui é bom botar. Vai criar uma config, uma interfacezinha que já ajuda a gente a trabalhar de forma mais prática, certo? Ou seja, botar aqui. Como interface. Vamos aqui, tem interface aqui, a gente vai botar a mesma lógica aqui, criar uma interfacezinha no nosso JWT, a gente diz, ó, essa aqui é a minha interface de configuração e eu vou querer esses três caras para a gente poder trabalhar com ele aqui. Essa mesma config é o que a gente vai utilizar no nosso configuration aqui. Porta do local correto. Esse aqui vai ser o nosso secret. E a gente vai importar essa configuração. Para importar a configuração, mesma lógica do TypeORM. A gente define aqui a configuração global, se essa configuração vai ser utilizada globalmente. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente já consegue utilizar ela dentro do nosso módulo. Dentro do nosso módulo, desde que a gente informe que a gente vai trabalhar com essas informações. Ok, config type, mesma lógica, isso aqui é uma forma assíncrona da gente registrar e da gente utilizar a nossa importação, a nossa configuração. Vamos ver aqui o service, vamos salvar esse cara aqui também.
Ele está pedindo aqui, ó. Aqui a gente precisa importar aqui no nosso serviço também, certo? Então, no nosso serviço, a gente vai utilizar a mesma lógica de importação do serviço, a gente vai fazer um inject. Pode ver que essa aqui, ó, é a mesma lógica que eu estou utilizando no meu injection aqui, ó. Ou seja, o inject que eu fizer aqui, eu estou injetando essa aqui, e ele vai jogar dentro dessa função aqui do user factory exatamente o que eu injetei aqui. Se eu injetar mais de uma coisa, eu vou ter mais de um parâmetro aqui injetado. Pronto, injetei. Qual é o que está dando aqui agora? Bora ver. TO, Access Token. Está reclamando aqui o payload. Vou parar aqui, vamos importar novamente para ver o que é que ele... Certo. Então, logo lá no nosso payload, a gente está exportando. A classe está pegando o canto certo. E aqui a gente está... nesse caso aqui, a gente não criou um construtor para ele, né? Então, bora botar só um construtor aqui, ó. Constructor, access, hash. A gente consegue, dentro do nosso DTO, fazer do mesmo jeito como a gente faz com as classes, certo? A gente só cria direitinho ela, do jeito que a gente faz com Java, com .NET e as outras linguagens orientadas a objeto. Beleza, a gente criou aqui o nosso construtor e estamos prontos para trabalhar com ele. Ou seja, o que é que esse código aqui ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, me dê aqui a configuração que está lá no Access, certo? A configuração eu vou definir aqui. Se a gente for ver aqui a nossa configuração, a gente vai ver que tem dizendo tudo que pode ser feito aqui, certo? A gente tem o secret, tem o signing options, a gente quando vai expirar, qual vai ser o issue. A gente tem várias configurações. Eu botei um pouco da documentação para a gente ver na prática. E para fazer a geração do token, a gente precisa fazer isso aqui, ó. JWT sign in. A gente faz o sign, ele passa o payload com a configuração e ele vai gerar para a gente dois tokens. Esse mesmo cara aqui, eu vou lá e chamo ele do meu, vamos ver aqui, ó, constructor, private, out service, service. Então, no sign in passando o meu user, DTO, que foi o que eu retornei para lá. Pronto, o que aqui aconteceu? Na verdade, esse cara daqui, ele vai ser retornado o nosso JSON, né? Então, ele vai ser na hora do login. No login, a gente vai autenticar ele e vai gerar os tokens JWT. E esse mesmo token JWT é o que a gente vai ter que ficar utilizando para poder testar. Então, bora lá. A gente vai vir para cá, ó. Voltando aqui para testar. Essa aqui vai ser a nossa tela de login, certo? Beleza. Vamos ver aqui o que é que a gente tem de usuário. Esse tem o username, tem o teste. Aqui a gente vai botar aqui o username. Fiz a autenticação, ó, ele retornou para mim um token já GWT. Se a gente for lá naquele site, a gente vai ver. Se a gente for aqui, ó, copiar, aqui vai ver o token, o ID da gente, quando é que ele expira. E se eu botar qualquer secret aqui, ó, secret, vai estar inválido. Ou seja, como é que ele seria válido?
esse ticket aqui teria que ter o mesmo segredo que eu coloquei na minha estratégia na hora de criar o meu GWT Strategy, meu secret aqui. Então, se eu botar aqui, ó, secret, aí ele vai dar verify. Ou seja, botei aqui, ele bateu, disse que está válido o meu GWT. Pronto, como é que funciona agora na prática? Na prática, eu vou pegar esse meu token aqui, ó. Tá vendo que agora eu estou tentando dar um post no meu protect e tá unauthorized? Tudo que eu vou fazer é botar um authorization per token. Ele deve liberar para a gente de acordo com a necessidade do nosso user. Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Nosso controller, ele vem aqui, o protected, ele está recebendo aqui o nosso JWT. Nosso JWT, ele vai vir aqui, nosso user, e ele vai fazer a verificação se esse user, se esse token está válido ou não. Aqui, ó, lembra que aqui eu tô, ó a bronca que tá dentro, certo? Eu tô tentando fazer o login aqui, e ele tá dando unauthorized. Mas o token é válido, certo? Só que aqui eu tô verificando com um segredo diferente do que eu criei aqui no meu, na hora de criar o token, certo? Então, para organizar isso aqui, eu tenho que dizer lá no meu serviço, na hora de validar, que eles vão usar a mesma pessoa, ou seja, a mesma configuração, pegando o mesmo config. Aqui, salvamos, tudo bonitinho, forradozinho. Agora eu estou dizendo, ó, verifique utilizando o mesmo token. E esse cara vai transformar aqui pra gente. Opa. Tá salvando, não? Porque tá com o debug ativado. Beleza. Deixa eu desativar aqui. Criou a rota, finalizou. Pronto, aqui ele já autenticou. Se eu passar um token inválido, ele vai dar unauthorized.